Bom, a gente fala agora sobre educação aqui em Os Pingos nos Is. Mais cedo nós recebemos aqui no nosso estúdio o secretário estadual da Educação do Paraná, Renato Feder, ele que chegou a ser cogitado até pelo presidente Jair Bolsonaro como possível ministro da Educação. Ele falou sobre várias questões interessantes e principalmente sobre a discussão sobre reabertura das escolas. Ele faz um alerta importante em relação aos índices de evasão escolar que podem disparar caso as escolas não sejam logo reabertas. Muita gente pode abandonar as escolas justamente por causa desse fechamento que vai se prolongando. Falou também sobre o IDEB, o avanço do Paraná no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Paraná foi o estado que mais teve avanço no IDEB, segundo os dados que foram divulgados nessa semana. O Paraná ajudou a puxar a alta que o Brasil registrou nos números do IDEB e a gente acompanha essa conversa então a partir de agora. Estamos aqui com o secretário estadual da Educação do Paraná, Renato Feder, gentilmente nos visitando aqui. Estamos recebendo o secretário aqui no nosso estúdio em São Paulo. Tudo bem, secretário? Obrigado pela entrevista, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo jóia, boa noite a todos os ouvintes. Ô secretário, em primeiro lugar, queria falar com o senhor a respeito da volta às aulas, né? Esse é o debate do momento, quando as escolas vão reabrir, e a grande dúvida é essa, né? A gente teve no começo da semana um posicionamento da Organização Mundial da Saúde dizendo que a reabertura das escolas em várias partes do mundo não levou a um aumento de casos, que não há evidência científica nenhuma de que a volta às aulas presenciais tenha levado a um aumento de casos de Covid-19. Queria saber a avaliação do senhor enquanto educador, enquanto alguém da área da educação. É o momento de se reabrir as escolas? Já passou da hora? Qual a opinião do senhor? Olha, o momento, na minha opinião, deve ser definido pelos profissionais de saúde. Então, nós somos especialistas em educação e os infectologistas, médicos, eles determinam quando é possível. Do nosso lado, a gente torce pela reabertura. Por quê? Porque a gente está preocupado com a evasão escolar. E com a escola, por mais que a gente tenha aulas online maravilhosas, que os alunos estejam participando, os professores dão boas videoaulas, então tem toda uma estrutura para as aulas remotas. Mas nada se compara às aulas físicas, às aulas presenciais. É muito mais fácil, é muito mais gostoso, a interação é muito maior. E a gente tem um risco enorme de evasão escolar, porque muitos alunos eles já não eram tão conectados à escola, não estão presentes nas aulas remotas e cada dia mais que passa são alguns, dezenas, centenas de alunos que talvez nunca mais voltem à escola. Então eu, como educador, torço pelo retorno para que a gente possa recuperar rapidamente esses alunos. Isso então, como o senhor disse, é irreversível então em alguns casos. É possível que esses alunos que agora estão abandonando o colégio, abandonando a escola, eles não voltem nunca mais. Sim, teremos no Brasil talvez milhões de alunos que nunca mais voltam à escola. É uma hecatombe educacional, você ficar 6 meses com as escolas fechadas, os alunos vão seguindo as suas rotinas, as suas vidas, trabalhando, casando, e eles resolvem a vida no presente e comprometem o futuro. Porque se você não tem um diploma do ensino médio, você não vai para a universidade, a tua perspectiva de carreira diminui muito mais e o teu futuro fica comprometido. Então, é uma hecatombe educacional, é um risco ao futuro de milhões de alunos a gente continuar com as escolas fechadas. Secretário, vamos à próxima pergunta aqui. Agora o Guilherme Fiuza, quem lhe pergunta. Por favor, Fiuza. Boa noite, secretário. Eu queria saber como estão os planos e também os seus prognósticos para a retomada das aulas, para a reabertura das escolas, enfim, no Paraná. E como lidar, existe alguma política específica para lidar com uma coisa subjetiva, que é a quantidade de incertezas e de temores por parte dos pais e dos próprios estudantes? Tá. Então, sobre os processos e os protocolos. Então, no Paraná, o governador Ratinho Júnior, junto com a Secretaria da Saúde, o secretário Beto Preto, estão fazendo um excelente trabalho. Por quê? Porque os números do Paraná estão muito baixos comparado com a média brasileira, comparado com outros países. Teve uma prevenção muito grande da população no Paraná. É um estado que trabalhou direito e a população também fez a sua parte. O momento de voltar é definido pela saúde, né? Eu não sou especialista em infectologia, eu não sei quando que é seguro, não é meu papel. Então, quando a saúde determinar que é possível voltar, que é seguro, que o risco é muito baixo, ou praticamente zero, aí a gente tem um protocolo para voltar. Um protocolo extremamente rigoroso, prevemos a compra de 5 milhões de máscaras, 20 mil termômetros, luvas, aventais, shields. Então, tem todo esse protocolo, distância de 1,5 metro por aluno. As escolas vão estar seguras quando a saúde determinar. Sobre a questão dos pais, dos professores, é polêmico. A população no Paraná
está dividida. Alguns querem muito voltar, outros não querem de jeito nenhum. Então, para a população, a gente vai, no momento inicial, deixar opcional. A família que não se sentir confortável continua nas aulas remotas, que estão indo muito bem, tem altíssimo engajamento, estão espetaculares. Os professores e as professoras do Paraná estão se dedicando muito. Só para você ter uma ideia, a gente tem 15 mil videoaulas todos os dias. Então, são as professoras e professores do Paraná usando seus computadores, os seus celulares, para dar aulas para os alunos. 15 mil aulas todos os dias a gente tem, fora as aulas na televisão. Então isso está muito bem, e a família que tiver receosa continua nas aulas virtuais, nas aulas remotas. E aquelas famílias que optarem por enviar os seus filhos, enviam seus filhos para a escola. E houve uma migração muito grande no Paraná, que é o estado onde o senhor trabalha, secretário, da rede privada para a rede pública, porque em outros estados houve relatos disso, de muitos pais que tiraram os filhos das escolas particulares e os transferiram para a rede pública. No Paraná também, secretário? Também, no Paraná a gente está chegando agora a 15 mil famílias que tiraram seus filhos da rede particular e enviaram para a rede pública. E esse é um recorde brasileiro, tanto segundo o MEC, tanto em absoluto quanto em percentual. E a gente pergunta para essas famílias qual o motivo principal dessa migração. E não é a questão financeira da crise, né? O Paraná, o desemprego no Paraná, ele foi muito menos grave que no resto do Brasil, a questão da crise econômica. Então esse não é o motivo. O motivo são as aulas remotas, as videoaulas, os exercícios, aula na TV. Então as famílias estão gostando, o que reverte é um movimento que nos dá orgulho como educadores, porque a educação particular, a educação privada, ela tinha essa fama de ser melhor, né, do que a educação pública. Por 4 décadas, as famílias endinheiradas saíam da pública quando tinham dinheiro e iam para a escola particular. Agora a gente está vendo um movimento inverso no Paraná. As famílias estão gostando das nossas aulas remotas e estão migrando, né? Estão gostando dos nossos professores, das videoaulas, dos professores da escola pública, estão migrando para a rede pública estadual do Paraná. Próxima pergunta agora é de José Maria Trindade, direto de Brasília. Fala, Zé. Salve, secretário, é um prazer falar com o senhor. Secretário, eu considero esse um ano perdido. Estou pensando até em nem acrescentar esse ano no meu aniversário, ou seja, diminuir um ano na minha vida. Mas a minha pergunta, secretário, é o seguinte: o senhor já tem uma avaliação do tamanho do prejuízo para a educação no Brasil e também, por que não, a cultura? Qual será o tamanho e a repercussão deste ano perdido por aqui? Olha, definitivamente não é um ano perdido no Paraná. Então a gente tem aqui 2 forças, tá? A primeira, eu diria que é uma força extremamente positiva. Então, no Paraná, a gente hoje tem 100% dos professores usando a tecnologia. Todos usam as ferramentas, o aplicativo Aula Paraná, que é um aplicativo do Estado, o Google Classroom, o Google Meeting para dar as videoaulas. Sem a pandemia, a gente talvez ia demorar 10 anos para que os professores aderissem à tecnologia. Então, hoje a gente tem matemática gamificada, temos agora aula de programação de computador para os alunos, estamos lançando redação com inteligência artificial para professores e alunos, onde o computador ele ajuda o professor na correção da redação que o aluno fez. Os alunos fazem 20 milhões de lições de casa por semana, então os alunos estão assistindo às aulas virtualmente, falando com seus professores virtualmente. Então, não dá para falar que é um ano perdido no Paraná. A educação lá está indo bem, está indo forte. Obviamente que alguns alunos, como eu estava falando antes, correm o risco de evadir. Alguns alunos não estão com a gente, um percentual de alunos, mas a grande maioria está estudando e está estudando muito. A gente o Datafolha fez uma pesquisa com milhares de famílias. No Paraná, 44% dos nossos alunos estudam mais de 3 horas por dia. Então, esse é o lado positivo, né? E a tecnologia, ela veio para ficar. Então, mesmo quando a pandemia for embora e a gente tiver as vacinas, a gente vai ter os professores usando a tecnologia para somar no aprendizado. Qual que é a força negativa? A força negativa são justamente aqueles alunos que já tinham um vínculo fraco à escola, que faltou da família uma ajuda ou da rotina do aluno e ele não está estudando, porque é muito mais fácil você estudar quando você vai à escola. Em casa é mais difícil, você tem o futebol, você tem os vizinhos, você tem o videogame, você tem outras distrações e uma parte, uns 10% dos nossos alunos realmente não estão estudando. E esses estão numa situação grave de reprovação e evasão. Então, para esses,
é muito, extremamente negativo. O futuro deles pode estar comprometido se a gente já está, para milhares e milhares de alunos, já está comprometido, e por esses a gente fica sofrendo muito e pede, se você é do Paraná e teu filho está na escola com a gente, na rede estadual, por favor, fique em cima, cobre, motive, porque ele precisa estudar com a gente até as escolas voltarem. Pois é, né, secretário? O senhor está aqui nos relatando um problema grave no âmbito da educação, que é esse problema da evasão escolar, mas para muitas outras famílias esse fechamento das escolas também é um problema social, um problema financeiro, né? Porque para muitas famílias a escola é o local onde a criança se alimenta, ou é um local onde ela leva a criança para que ela passe o dia, enfim, é o entretenimento, é o ambiente recreativo da criança, né? Então, há vários outros problemas além da falta de acesso à educação, né? Durante esse período de paralisação. Para muitas famílias significou ficar sem o local onde a criança se alimenta, onde ela recebe a merenda, né? Então, o problema vai além da educação, é bastante grave. Em relação a isso, tem havido uma pressão por parte dos pais, secretário, para que haja a reabertura, porque as famílias estão tendo prejuízos com isso. Sim. Então, sim, há uma parte das famílias querem voltar. Agora, por exemplo, a economia está voltando e os pais que antes podiam ficar em casa, ou vários estavam em casa, agora eles estão saindo para trabalhar. E com quem as crianças ficam? Antes as crianças iam à escola, né? Então, há sim uma pressão, há um problema, há centenas de casos de tristeza, de depressão das crianças, de ansiedade das crianças sendo relatado, então há uma pressão. Agora é importante dizer, o governador Ratinho Júnior estava muito preocupado com essa questão da alimentação, porque a gente tem pelo menos 200 mil famílias, a gente tem 1 milhão de alunos. Desses 1.200.000 dependiam da alimentação escolar. Então o que o estado do Paraná fez? A gente, desde o comecinho, desde a primeira semana que as escolas estavam fechadas, a gente distribuiu kit merenda. Então a gente concentrou toda a verba da merenda para essas famílias que precisavam mais, e a cada 15 dias elas vão à escola receber cesta básica, alimentação completa para suprir essa deficiência. E isso será mantido depois da pandemia, secretário? Não, será mantido enquanto as escolas estiverem fechadas. Quando as escolas reabrirem, aí a alimentação volta a ser na escola. Perfeito. E em relação à aula online, aos procedimentos de educação à distância, secretário, como é que tem sido isso? Por exemplo, como é que os alunos têm tido acesso às aulas? E outra questão que foi levantada lá atrás, no começo, era da falta de acesso à rede de dados, né? Porque algumas pessoas não têm acesso à internet, né? Por mais que ela tenha sido difundida, algumas pessoas não têm como acessar a própria internet para ter a aula online. Como é que isso foi resolvido por lá e como é que estão sendo feitas as avaliações, lições de casa, tudo isso, secretário? Olha, a gente tem aí 2 movimentos, tá? Em primeiro lugar, há um desejo muito forte no Paraná, e eu acredito que no Brasil também, de que o Brasil precisa ser uma potência educacional. Porque, né, o Brasil tem destaque em tantos campos, tá? No agronegócio, na agronomia, empreendedorismo, o Brasil se destaca, e na educação não se destaca. Eu acredito que nos próximos 10, 15 anos o Brasil vai subir no ranking do PISA, porque a gente tem profissionais comprometidos, focados. Nesse movimento, a gente teve em 2019 um estudo, uma dedicação muito grande, tanto que saiu o resultado do IDEB agora, e o Brasil subiu e o Paraná subiu muito, devido ao foco, o esforço, o talento das professoras e dos professores. Então isso em 2019, sem a pandemia. Respondendo a tua pergunta agora, com a pandemia, esse estudo continuou. Então, vamos dizer assim, em 2020, os alunos estudaram menos? Não. Estão estudando muito? Sim. Ao que se deve a isso? Se deve a 2 fatores. A secretaria se preparou, a gente tem, por exemplo, no celular, é gratuito, então o aluno não precisa ter computador, não precisa ter internet, ele só precisa ter um celular da família pré-pago, pode estar sem crédito. Ele vai assistir todas as aulas, ele vai fazer todas as lições. Então isso é um mérito da estrutura da secretaria. Só que o mérito maior é dos nossos 90 mil profissionais de educação e mais de 50 mil professores. Por quê? Porque eles estão com o aluno. Eles vão buscar o aluno, dar aula para o aluno, exigir do aluno. No Paraná, está sendo levado muito a sério, desde o comecinho de abril, dia 6 de abril, começaram as aulas remotas, e a educação vem muito a sério, quase todos os alunos estudam todo dia.
assim, muitas horas. E qual deve ser o protocolo, uma vez havendo a reabertura, secretário? Porque imagino que algumas das regras não estejam definidas ainda, mas que já de algum tempo para cá, os senhores venham estudando, né, como vai ser, quais vão ser as regras, o que pode, o que não pode na escola, quando elas forem reabertas. Já dá para adiantar alguma coisa? Quais devem ser as principais mudanças agora com a reabertura? Sim, então, no Paraná a gente fez uma comissão com vários órgãos, sociedade civil, escolas particulares, escolas públicas, saúde, Ministério Público, conselhos tutelares. A gente montou várias comissões e montamos um protocolo bem rigoroso, no mínimo 1,5 metro de distância, salas de aula de 30% a 50% dos alunos por vez, e realmente transformar a escola praticamente num hospital. Então só pode entrar de máscara, termômetro, todos os profissionais da saúde equipados com equipamentos de segurança, com shield, com máscara, com luva, com avental. Então não vamos dar margem ao Paraná, né, no Paraná, para que a gente corra riscos, né? Então realmente tem um protocolo muito rígido a ser seguido. Pois é, e a atividade lúdica, enfim, as brincadeiras entre as crianças, tudo isso vai mudar também, secretário? A parte do recreio, né, é uma parte ainda polêmica. Então, a gente estuda mudar o que acontece no recreio, que é a hora lúdica. Realmente haver um revezamento do recreio, né, para que a turma possa interagir entre elas, mas não se misturar com outras turmas. É basicamente isso que a gente imagina. Muito bem, quero agradecer então aqui ao secretário Renato Feder, secretário estadual da Educação do Paraná, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is, falando um pouquinho mais sobre essa discussão da reabertura das escolas. Agradeço muito pela visita, secretário, um prazer recebê-lo. Desde já fica o convite aí para outras ocasiões, outras oportunidades. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Eu queria só falar para todos os paranaenses que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, para que você que conhece algum professor, professora da escola pública, realmente tire o chapéu, valorize o professor, porque o que eles estão passando não é fácil. Eles se desdobraram, aprenderam a usar as melhores ferramentas de tecnologia do mundo. O Paraná, segundo a Google, usa o Google Classroom, o Google Meet, as ferramentas de tecnologia mais do que qualquer outra rede no mundo. Então, são os seus professores do seu estado e a gente tem que tirar o chapéu para eles. Perfeito. Obrigado, secretário.